Devo, em primeiro lugar, agradecer a forma carinhosa com que fui recebido no estado do Acre, minha terra. Eu estive esse fim de semana participando de um compromisso mais familiar, por conta do aniversário do meu pai, que, aliás, é hoje. Mas um dos propósitos meu era prestar conta do meu mandato, fazer a apresentação para a imprensa do Acre de mais uma revista que eu produzi no mandato. É a 4ª revista que o meu mandato produz, prestando conta do trabalho, trazendo todas as atividades, pelo menos um resumo daquilo que eu estive diretamente ou indiretamente envolvido. E nessa revista, que chama O Acre no Senado, nós estamos fazendo a história do Acre, território, depois Estado, no Congresso Brasileiro, com a ajuda daqueles que me auxiliam no mandato, tanto aqui em Brasília, no meu gabinete, quanto em Rio Branco, com a coordenação do Marcos Vinícius e da Mariama, o Marcos em Rio Branco e a Mariama aqui, e com vários envolvidos, nós conseguimos produzir, e eu quero aqui agradecer a Gráfica do Senado, a todos que se envolveram, uma revista que segue essa linha de dar transparência ao mandato, de prestar conta à população e, ao mesmo tempo, fazer o mandato se aproximar cada vez mais de temas que são fundamentais para o cidadão e para a cidadã brasileira. Feito isso, esses agradecimentos, e aqui faço mais uma vez a toda a imprensa do Acre, que tem respeitado o meu mandato, os sites, os jornais, as televisões, as rádios. Queria agradecer muito pela maneira respeitosa e pela extraordinária solenidade que me possibilitaram, solenidade eu não diria, mas encontro que me possibilitaram fazer ontem. Tivemos lá o governador Tião Viana, o prefeito Marcos Alexandre, parlamentares, deputados federais que estavam representados pelo Angelim, vários deputados estaduais, vereadores, enfim. Foi um momento muito especial que nós vivemos ontem. Eu fico muito agradecido por todos, especialmente a turma do meu gabinete que trabalhou intensamente para que nós pudéssemos ter feito esse encontro ontem. Mas eu venho, senhor presidente, caros colegas senadores e senadoras, também dizer que hoje pela manhã eu participei, além da sessão temática que eu sou um dos autores e que, por unanimidade, foi proposta, contou com a ajuda do ministro Herman Benjamin na articulação, ele é do Superior Tribunal de Justiça. Tivemos um encerramento com a ministra Isabela Teixeira, o chanceler Mauro Vieira estava aqui, enfim, foi um debate, várias pessoas do Executivo, do Legislativo e também do Judiciário do mundo inteiro estavam aqui hoje. Eu fiquei muito satisfeito de ter colaborado para que essa sessão temática fosse realizada aqui no Senado, que trata da agenda após a COP21 e também a assinatura do Acordo de Paris, feita essa semana nas Nações Unidas, e que agora vai ter que passar por uma ratificação aqui no Congresso. Mas, no intervalo, eu participei de um encontro da maior importância, um encontro de mais de 30 representantes dos movimentos sociais brasileiros que estão agrupados na Frente Brasil Popular e na organização Povo Sem Medo, da UNE ao MST, da CUT às entidades que trabalham para que a gente possa ter a igualdade racial nesse país, que a gente possa ter a igualdade de gênero. E eu marquei esse encontro com o presidente Renan, participei dele, alguns colegas senadores, Randolfo, Paulo Paim estavam lá, Paulo Rocha, a senadora Fátima Bezerra, e eu vou fazer uma postagem, inclusive, de uma fala que fiz, de não mais que 2 minutos. Hoje ainda, talvez no final do dia, eu deva fazer essa postagem na minha fanpage. E lá ouvimos a voz da sociedade brasileira organizada, daqueles que estão lutando, que estão alertando,
que estão pedindo, apelando, como fizeram hoje para o presidente Renan, que o Brasil não pegue esse caminho de romper com a institucionalidade, que o Brasil não pegue esse caminho, esse atalho que atropela a Constituição, que o Brasil não materialize esse golpe. Lá no fim de semana, no Acre, eu conversei com a imprensa. Quero muito agradecer a maneira respeitosa como eles trataram. E fui realista. E quando a gente é realista, às vezes passa uma impressão que não é bem aquela. Não se trata da gente achar que os fatos já estão consumados, porque eles não estão. Não se trata, como até alguns questionários, e eu não tenho nenhum reparo a fazer nisso, já jogaram a toalha. Não se trata disso. Mas vamos à lógica dos fatos. Hoje eu falei, na frente do presidente Renan, junto com os movimentos sociais brasileiros, movimento do povo que luta, movimento do povo que sonha com um Brasil mais igual, movimento das entidades que não convivem, não aceitam a corrupção no Brasil, que não aceitam aquele tipo de sessão que nós vimos na Câmara dos Deputados, que envergonhou o Brasil dentro e fora. A imprensa internacional, as pessoas em toda parte falam da vergonha que nós tivemos que passar naquele fatídico domingo, presidido pelo senhor Eduardo Cunha, onde foi acatada o pedido de impeachment. Que fique bem claro, esse disfarce de que impeachment está previsto na Constituição, que tem rito do Supremo, isso não cola mais. É claro que impeachment está previsto na Constituição. É claro que tem um rito estabelecido pelo Supremo. Mas o problema não é esse. Cadê o crime? Cadê o atentado à Constituição praticado pela presidenta Dilma? O que nós estamos vendo no Brasil é outra coisa. E eu falei hoje, no encontro do presidente Renan com os movimentos sociais. Uma coisa simples. Eu queria chamar a atenção de quem está me ouvindo no rádio Senado, ou me assistindo na TV Senado. Um simples raciocínio. Abre os jornais de hoje, ligue o noticiário do rádio ou da TV, você só vai ver uma coisa: a montagem do governo de Michel Temer. Já convidou o ministro não aceitou, já desconvidou o ministro. Parece que também o presidente do PMDB, Romero Jucá, nosso colega aqui, e o vice-presidente Michel Temer, que se arvora já de presidente da República, já está distribuindo ministérios, convidando para as pessoas assumirem Ministério da Fazenda, Ministério da Educação, da Saúde, assumir a Caixa Econômica. E eu falo, e queria que vocês atentassem comigo. Vem cá, como é que é o rito do impeachment? A Câmara dos Deputados aceita ou não? Se a Câmara dos Deputados aceitar, como foi o caso, um pedido de impeachment, começa aí um processo. Você manda a documentação para cá para o Senado se transforma num tribunal, e como tribunal, o Senado vai fazer um justo julgamento, se há ou não crime de responsabilidade. O que me estranha, e é tão somente isso que me estranha, e eu falei hoje no encontro dos movimentos sociais com o presidente do Congresso do Senado, Renan Calheiros, o que me estranha é que nós estamos tendo a primeira reunião da comissão que aprecia o processo de impeachment e os ministérios já estão distribuídos. O governo, ou o eventual governo de Michel Temer, já está sendo montado. Isso é um atentado contra o Senado Federal. Vão transformar a comissão num espaço de palhaçada? De brincadeira? Para que passar amanhã debatendo o relator e elegendo o presidente? Meus colegas estão lá, debatendo. Mas se já está montando, se o seu Michel Temer, no Jaburu, já está montando um governo, para que o julgamento? É um jogo de carta marcada. Mas a população está vendo. Cada dia que passa,
tem um número maior de pessoas que dizem: eu estava caindo no conto do vigário. Realmente, o seu Eduardo Cunha, por vingança, resolve botar adiante, se junta com o que há de pior no parlamento, para fazer um impeachment sem causa, sem crime. Não que não tenha descontentamento da população com o governo, com o PT. Aí está a diferença. Eu tenho coragem de colocar. Tem muitos erros nossos. Erros do nosso governo. O governo passou praticamente a máquina administrativa para o PMDB, para os partidos que depois traíram a presidenta Dilma. Tem gente do nosso povo, senadora Ângela Portela, senhor presidente Dário, tem gente do povo, tem gente da nossa sociedade que até gosta de traição. Vou repetir, tem gente na sociedade, querido colega Medeiros, que até gosta de traição, mas tem horror a traidor. Tem horror a traidor. Eu duvido que um processo como esse, feito da maneira como está sendo feito, nas reuniões da madrugada, discurso antes de posse, sentar na cadeira de presidente, distribuir ministérios e cargos, sem o Senado sequer ter iniciado o julgamento. Estão querendo transformar o Senado num picadeiro? Por que não faz como o vice-presidente Itamar Franco, que ficou no seu canto, esperou a decisão da Câmara, do Senado, que só aí ele foi organizar um governo e fez a transição no nosso país. Como é que pode dar certo um governo desse, se a gente vê no Roda Viva o presidente do PMDB, Romero Jucá, fazendo lá um discurso como se fosse o dono do Brasil, dos cargos, sem voto. Agora, o maior vexame não é esse. O maior vexame, senhor presidente, caro colega Medeiros está pedindo uma parte, eu vou ouvi-lo. O maior vexame, sabe qual é? É o ridículo das manchetes de jornais de ontem e de hoje. O presidente do PMDB disse: não, discutir eleição direta para presidente é golpe. E agora à tarde entrou o vice-presidente Michel Temer dizendo que discutir eleição direta para presidente no Brasil é golpe. Pergunte aos brasileiros, pergunte aos eleitores. Vejam, estão tirando uma presidenta, ou tentando tirar uma presidenta que teve 54 milhões de votos, e pondo um que teve aqueles votos ridículos que envergonharam o Brasil lá na Câmara dos Deputados naquele domingo. É essa a troca, trocando o voto do povo por voto de político que não tem nenhum prestígio, apesar de terem sido eleitos. Perderam o prestígio, porque o Congresso brasileiro está desprestigiado junto à população. Eu falo isso sentido, porque eu sou vice-presidente da Casa. Eu sei que tem homens e mulheres honrados aqui, como tem na Câmara. Mas tem um espetáculo mais deprimente, que diminuiu, apequenou o parlamento do que aquele que a gente viu na Câmara. E eu acho que agora estão desmoralizando o Senado. Porque eu pergunto, para que a comissão processante? Para que votar o impeachment se o governo do senhor Michel Temer e do vice Eduardo Cunha já está sendo montado? Tomara que não estejamos vivendo a maldição dos vice-presidentes. Tomara que não estejamos vivendo a maldição do vice-presidente. Porque se for isso, meu amigo, o senhor Michel Temer, se der certo o golpe, está lascado. Porque o vice dele, o vice do Michel Temer, será Eduardo Cunha, o perverso, o malvado. Eu ouço o senador Medeiros. Senador Jorge Viana, Vossa Excelência, com competência de sempre, traz um discurso aqui na tribuna do Senado, mas me permita fazer o contraponto até para enriquecer melhor o seu discurso. Tem sido dito constantemente que o vice-presidente Michel Temer não teria legitimidade e que também não foi votado.
O vice-presidente Michel Temer, na verdade, é uma consequência constitucional. Ele foi votado na chapa da presidente Dilma, então quem apertava o número ali na urna, ele obviamente via a face do vice-presidente também. Se eventualmente, e aí com certeza foi por isso que o legislador assim colocou, se eventualmente não concordasse com a chapa, não votaria. Portanto, esses 54 milhões de votos também foi colocado e eventualmente na saída da presidente, ele estaria a assumir o cargo. O processo de impeachment é um processo que está transcorrendo de forma legítima, tanto é que está sendo feito o debate, está sendo um debate acalorado, mas o PT, com a competência que lhe é devida e que sempre soube fazer muito bem, e com as ferramentas que aprendeu a fazer na oposição, tem colocado esse, vamos dizer assim, esse factoide chamado golpe. Mas o golpe não se sustenta porque ele iria pressupor violência, ruptura, e não é isso que nós temos. Nós temos aqui o Legislativo funcionando, Vossa Excelência, que é da situação, fazendo um discurso maravilhoso aqui na tribuna defendendo o governo, eu fazendo a contradita, nosso sistema democrático está funcionando. Agora, óbvio que isso incomoda um processo de impeachment, mas nós temos, nesse momento, que cumprir a lei. E o que a lei diz? Nesse momento, nessas etapas, em dúvida, é pró-societar. Por isso, se há indício de materialidade, o Senado está observando, está fazendo assim como a Câmara fez. Quanto à montagem do governo, eu penso que é legítimo até que ocorra, porque nós vamos ter que trocar o pneu com o carro andando. O país não pode ficar parado. Se não der certo, se o impeachment não passar, fica o dito pelo não dito, mas tem que se preparar para enfrentar o momento difícil que nós estamos tendo. E sobre a Câmara, senador Jorge Viana, eu acho que foi ali um momento democrático. Da outra vez também os parlamentares petistas votaram pela família, pelo Estado. Acho que houve coisas horrendas, por exemplo, engrandecer o coronel Ustra. Agora, houve cusparada também do outro lado, mas isso foram detalhes. Eu creio que, no momento, nós estamos democraticamente muito fortes, senador Jorge Viana. Muito obrigado pela parte. Eu agradeço, Vossa Excelência, sempre muito elegante também na convivência aqui, e eu acho que isso também faz uma diferença danada no Senado. Aqui a gente ouve uns aos outros. Eu estava prestando atenção no que Vossa Excelência estava falando, até para poder argumentar, se for o caso, de argumentar contra. Por exemplo, nós temos que lembrar, senador Medeiros, que o Brasil teve um período, João Goulart foi eleito vice-presidente, se votava para o presidente, e ele era de outra chapa, do Jânio Quadros, e votava no vice-presidente. Agora, no regime presidencial que nós fizemos, fruto da Constituição de 88, se vota no presidente da República. E o papel do vice-presidente é bem definido na Constituição. Suceder e substituir o presidente no caso de necessidade ou de impedimento. Só é isso. Não está escrito lá que o papel do vice-presidente é conspirar contra o presidente. Antecipar governo antes de ter sido julgado. Assumir a presidência sem ser presidente. Não está escrito na Constituição. Esse é um aspecto importante. Eu queria também dizer, senador Medeiros, que nós estamos vivendo uma situação... Eu tenho aqui comigo uma pesquisa do IBOPE. É uma pesquisa fantasma. Eu nunca vi uma pesquisa fantasma. Porque quando tem notícia ruim, ela vai para a capa dos jornais. Principalmente se for contra o PT, contra o governo, contra o Lula, vai para a capa dos jornais. Mas tem uma notícia aqui que ela é péssima para o presidente Michel Temer, para o vice-presidente Michel Temer. Ela é péssima para setores do PMDB que estão arquitetando esse golpe. Eu vi aqui dessa tribuna o senador Romero Jucá, no dia que justificava o desembarque do PMDB. O PMDB passou a vida inteira pendurado na teta do governo. Todos os governos. Ai, governo... O PMDB estava dentro. Com todo o respeito. Tem senadores aqui que eu sei que não estavam. Aliás, divergem. O próprio presidente diverge, Requião, o senador Dário, que tem uma postura independente aqui, tantos outros. Podia citar vários. Mas tem uma turma ali que é da pesada. Tem governo, estamos dentro. Aí, o argumento que eu vi ali aqui é o seguinte: o governo Dilma tem que sofrer um impeachment porque é muito mal avaliado, está muito mal nas pesquisas. Olha, a presidenta Dilma tem que sair porque está mal nas pesquisas. O que é que diz a pesquisa do IBOPE? Olhe só,
essa pesquisa fantasma, que ficou por aí nos rodapés de página da imprensa, mas que foi feita em 142 municípios, entre o dia 14 e dia 18 de abril, e eu posso afirmar, pela minha vivência, minha experiência, que se for feita hoje, a situação já piorou para os que estão arquitetando esse golpe. Não tenho dúvida, é só conversar com as pessoas. Está todo mundo agora caindo a ficha, caindo na real. Vem cá, mas nós vamos tirar Dilma e vamos botar o Michel Temer? E vamos botar esse pessoal todo que está distribuindo para o PP já a Caixa Econômica, o Ministério da Saúde e o Ministério da Integração? Esse bonde do Michel Temer não vai caber a quantidade de freguês, porque eles estão mal acostumados. Estão mal acostumados a estar dentro de tudo que é governo. E eu não sei como é que ele vai acomodar. Vai ter que ser na marreta, assim, ó, botando debaixo do banco, botando pendurado no bonde. Agora, essa turma não está querendo o governo para consertar nada, não. Eles estão querendo pegar o governo para se dar bem e depois botar a culpa no PT. Mas se fizerem, materializar o golpe, como está tudo caminhando para isso, em pouco tempo a sociedade vai ver o que é que significa essa turma no poder. Vou ler para poder concluir o resultado das pesquisas. Foram 2.022 pessoas. 62% dos entrevistados preferem novas eleições. Mas o senhor Michel Temer disse hoje, está na capa do Globo, que novas eleições é golpe. Ele vai ter que dizer que é golpe para 62% da população brasileira. Eu não sei com que cara alguém pode dizer que transferir, garantir a decisão das pessoas, do eleitor, possa ser golpe. Gente, é muito complicado traduzir esse enredo do golpe dentro do Brasil. Imagine fora. O mundo inteiro não está entendendo nada. Nós vamos afastar a presidenta Dilma, assinar embaixo do enredo do Eduardo Cunha, e nós vamos ter uma presidenta eleita pelo voto lá no Palácio, e no outro Palácio, o outro que não foi eleito, nomeando o ministro. É isso? É muito complicado. Eu vou ler o resto da pesquisa para poder concluir minha intervenção, e a colega Ângela está ali esperando para falar também. Eu não quero consumir, já chegaram outros colegas também no plenário que estão inscritos. Segundo os entrevistados, a melhor forma de superar o momento da crise política seria 62% ter nova eleição, 25% dos entrevistados pelo IBOPE dizem a presidenta Dilma continuar seu mandato com um novo pacto, entendimento, para que se tenha um novo governo. E apenas 8%, olha como a rua está virando. 8% dizem que a Dilma tem que sofrer o impeachment e Michel Temer assumir. Apenas 8% que acham, dos brasileiros, que a presidenta Dilma tem que sofrer o impeachment e o Michel Temer assumir. E 62% dizem que Michel Temer, de jeito nenhum, novas eleições, sim. Eu, sinceramente, acho que nós podemos ter gravíssimos problemas no nosso país. Tem tanta gente sofrendo com desemprego, tem tanta família sem saber o que fazer, porque o que estava empregado desempregou, o jovem que chegou na hora de trabalhar não está conseguindo o trabalho, a inflação está caindo. Nós temos condição de retomar, sim, o crescimento econômico do nosso país, combater a corrupção, fortalecer a Operação Lava Jato, fortalecer a nossa Polícia Federal, a Justiça. Temos condição, sim, de fazer tudo isso, mas com um país pacificado. Agora, materializando-se isso, eu não sei quando é que deve ser anunciado aí fatiadamente os ministérios, mas que já estão todo dia já prometendo ministério e declarando que já tem ministro, e eu acho que aí estão fazendo do Senado, estão fazendo contra o Senado um papel que a história há de registrar. Para que, então, a comissão? Para que o julgamento, se para eles já estamos tendo um fato consumado? Então, eu acho que, se for para fazer o golpe, se for para na marra tirar uma presidenta eleita, seria melhor consultar a população. Isso, para mim, é o limite do limite.
Mas isso só pode vir se for dentro de um entendimento, dentro de um procedimento onde o Parlamento, a própria presidenta, o senhor vice-presidente Michel Temer e o próprio Supremo Tribunal pudesse acolher. Agora, eu estou achando, nesse caminho que o Brasil está pegando, pode ser que, para enfrentar um governo ilegítimo, querendo tomar medidas lá para atender os seus parceiros, o povo vá para a rua, e aí o povo vai exigir o fim de um governo, e o Brasil vai ter um segundo trauma, e essa crise econômica pode se agravar, e a crise política pode se agravar. Eu, sinceramente, eu acho que nós estamos vivendo uma espécie de insensatez coletiva. O ideal mesmo era que, com serenidade, conversássemos o país, assumíssemos um compromisso com a democracia e encontrássemos uma solução que não agravasse a crise, que não criasse uma cicatriz definitiva na jovem democracia brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.